Então vamos aproveitar esse momento e compartilharmos um pouco da palavra do nosso Deus. Mas antes eu gostaria de contar uma história, como geralmente assim eu faço. Havia, ou pelo menos conta-se a história, né? A história tem traços que não é de realidade, mas conta-se uma história de um certo servo que trabalhava numa casa de um senhor na Índia. E ele tinha uma das suas tarefas diárias, era de carregar água, abastecer a residência do seu senhor. Então, ele tinha essa responsabilidade de diariamente manter aquela casa abastecida. Para tanto, ele utilizava 2 grandes potes. E talvez vocês já viram aquela figura de alguém que pega uma vara, coloca aqui nas costas, né, e 2 baldes. Geralmente na nossa cultura se usa mais baldes, mas pelo menos na cultura indiana eram umas espécies de uns potes. E ele seguia um caminho muito distante da residência do seu senhor, enchia aqueles 2 potes e trazia para a casa do seu senhor, para abastecer para as demandas do dia daquela residência. Acontece, meus amados, que um dos potes tinha uma rachadura e fazia com que a água que era colocada dentro daquele recipiente, durante o deslocamento, quando chegava na casa do Senhor, um dos potes só chegava com a metade da água. O outro chegava plenamente cheio. Mas aquele pote que tinha uma rachadura, ele só entregava a metade da água. Então, com a carga que o homem saía da fonte, ele só chegava com 75% daquilo que ele pegava. 25% da carga toda era deixada pelo caminho. E passou-se alguns anos, e aquele pote quebrado, de certo modo, ficou um pouco envergonhado. E certa vez ele disse para aquele carregador de água: meu irmão, eu estou envergonhado, porque eu não tenho conseguido cumprir minha tarefa como deveria. Eu não contribuo para o seu serviço, e eu gostaria de lhe pedir desculpa. Enquanto isso, o pote inteiro era todo orgulhoso, porque ele era enchido e chegava plenamente na casa do seu senhor. Mas aí o carregador disse para aquele pote quebrado: de que você está envergonhado? Não se preocupe com isso. Eu sei, eu sempre percebi que você tinha uma rachadura. Mas mesmo assim, ele muito triste, porque não conseguiria cumprir na mente dele sua tarefa, e estava sendo cheio assim. E o carregador disse para ele o seguinte: ao subirmos para a casa do nosso Senhor, observa do lado que você sempre passa. Vê como tem flores lindas, flores bonitas. Olha como o caminho está tão belo. E ali ele foi subindo, foi olhando aquelas flores bonitas, e de certo modo aquilo foi o distraindo, ele foi ficando alegre, mas ao chegar na casa novamente, com apenas 50% da carga dele, mais uma vez ele disse: isso é muito triste para mim, eu preferia não mais ser usado. E o carregador do pote disse para ele: está vendo essas flores que você pôde contemplar? Eu já tinha percebido que você tinha essa rachadura, mas justamente do lado que você está, durante esses anos, eu semeei essas sementes, plantei mudas de flores, porque sabia que a água que de você estava caindo não estava sendo desperdiçada, mas estava aguando esse belo jardim que foi feito com o seu trabalho. Então, meus amados, assim como aquele pote rachado, nós, homens e mulheres falhos,
pecadores, limitados, nós podemos, de certo modo, contribuir. E nessa noite eu gostaria de chamar a atenção para as palavras nossas. A ideia minha nessa noite é pensar num reinício. Esse mês de junho eu estou trabalhando a ideia de reiniciando um novo começo com Deus. É uma série de sermões. E a ideia é avaliarmos algumas áreas de nossas vidas e buscarmos um reinício diante de Deus para que algumas áreas de nossas vidas possam ser corrigidas, possam ser alteradas. Trabalhei algumas áreas como relacionamentos, famílias, essa ideia da cultura de hoje em dia que mundana, que de fato adentrou na igreja, que muitas vezes leva as pessoas a descumprirem as escrituras, onde, por exemplo, já não há mais valor pelo casamento. Hoje na igreja já tem pessoas que dizem, eu não quero casar, quero estar solteiro, viver solteiro é melhor, mesmo contrariando o princípio de Deus. Deus criou homem e mulher para o casamento, para constituir família. Hoje nós criamos filhos, na verdade, preocupados com a educação que ele vai ter, com a formação que ele vai receber, qual vai ser seu futuro profissional, mas pouco nos importamos de criar homens e mulheres para constituir família, para cumprir o propósito de Deus. Então, muitas vezes a nossa sociedade, a nossa igreja tem sido afetada por práticas ou princípios, ideologias que é comum no mundo. E se não bastasse, não somente às vezes nem querer casar, tem alguns que casam e eu não quero filho. Filho eu não quero. Filho é despesa, filho é trabalho, filho tira liberdade. Então são práticas que não são alinhadas com as Escrituras. Então, se nós refletimos sobre isso, sobre reiniciar nossos relacionamentos com Deus, perceber qual é a orientação de fato de Deus para as nossas vidas. Nós podemos também, ao longo desse mês, olhar várias outras práticas, como reiniciar, os nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta. Nós buscamos também observar esse mês como reiniciar a nossa fé. Hoje, no dia de hoje, o reverendo Sérgio estará lá finalizando a série, vendo como reiniciar o nosso chamado para sermos pescadores de homens. E aí eu gostaria de observar um desses encontros, que é justamente reiniciar com o poder da palavra. A ideia é nós analisarmos as palavras que saem dos nossos lábios. Se muitas vezes não somos atentos para elas, que nós possamos, à luz das Escrituras, pedir que Deus nos traga um novo recomeço, reiniciando com o poder da palavra, com as palavras que saem dos nossos lábios, aprender a observar a finalidade delas. Então, pensando nisso, nessa ilustração, assim como aquele vaso quebrado, nós também somos homens e mulheres falhos e quebrados, imperfeitos, mas nós podemos, assim como aquele vaso, ser usado por Deus para semear beleza, para contribuir com graça para a vida das outras pessoas. Então a ideia é refletirmos sobre como devemos usar a palavra que sai dos nossos lábios para edificação, para conceder graça, para atender às necessidades específicas das outras pessoas. Ou seja, que as palavras dos nossos lábios, elas possam ser usadas para a glória do nosso Deus. Eu penso que essa reflexão é importante, porque nós vivemos em uma sociedade onde as palavras, elas são frequentemente usadas para destruir, ao invés de construir. Seja no ambiente de trabalho, nos ambientes profissionais, nas redes sociais, até mesmo no meio da nossa igreja, acontece esse tipo de práticas. Nós vemos muitas vezes palavras críticas, palavras de julgamento, palavras que ao invés de trazer ânimos, elas trazem desânimo para a vida das pessoas. Muitas vezes esquecemos o poder que nossas palavras têm, onde elas, à luz das Escrituras, deveriam ser usadas para edificar, para conceder graça e para suprir a necessidade dos outros. Por vezes, elas são usadas para outras coisas.
desalinhando daquilo que Deus nos convida a ser. Nas igrejas, até mesmo isso acontece, essa falta de palavras edificantes, às vezes elas conduzem a divisões, às vezes elas conduzem a desânimo, às vezes elas impedem a falta de crescimento, não apenas numérico, mas espiritual, no meio do povo de Deus. Quando não usamos nossas palavras para edificar uns aos outros, nós perdemos a oportunidade de fortalecer a nossa vida, a vida do próximo e a vida da nossa comunidade. Quando nós não concedemos graça através das nossas palavras, nós naturalmente falhamos em refletir o amor daquele que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. E quando não falamos conforme a necessidade, muitas vezes nós deixamos de ser bênção para a vida do outro, de ser usado por Deus, de ser os mãos e os pés de Deus para abençoar as outras pessoas. Eu gostaria nessa noite de observar a carta de Paulo aos Efésios. Mas antes de citar o texto específico que vamos meditar, eu gostaria de conversar um pouco sobre esta carta. A carta de Paulo, escrita aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 60 a 62 do primeiro século. Foi escrita, como já falei, pelo apóstolo Paulo durante o seu período da sua primeira prisão em Roma. Ela compõe uma das 4 cartas da prisão. A igreja de Éfeso, para a qual Paulo escreve, era uma comunidade cristã situada numa cidade muito importante da Ásia Menor, que era a cidade de Éfeso. Uma cidade, além de importante, também era uma cidade próspera, era uma das principais cidades do Império Romano. A cidade de Éfeso era conhecida por um grande templo que era lá construído, dedicado à deusa Ártemis, e que, por sinal, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, a cidade era uma cidade pujante, era uma cidade significativa, porque era uma cidade de um comércio muito forte, uma cidade onde girava muito recursos financeiros, era uma cidade que também tinha traços culturais, que era muito comum, uma cidade muito forte também culturalmente. Então, os cristãos em Éfeso, eles enfrentavam muitos desafios, que eram desafios significativos. Eles viviam em uma sociedade de fato pagã, eles viviam cercados por práticas religiosas, como o grande templo que tinha lá, que era contrário às orientações da palavra de Deus, e eles viviam também cercados por práticas culturais contrárias à revelação do nosso Senhor. Além disso, eles viviam nessa tensão, porque por vezes essas práticas de adoração religiosas e as práticas culturais da cidade de Éfeso estavam sempre tentando ali entrar na igreja, e de fato entrou por muitas vezes. Então Paulo, quando escreve a sua epístola, parte dela, ele dedica-se a exortar a igreja sobre esse perigo de fora da sociedade que estava adentrando a cidade, a igreja de Éfeso, né? Então, ele exorta de maneira muito preocupante os cristãos ali daquela cidade. Então, Paulo escreveu essa carta justamente com o objetivo de encorajar os cristãos, de instruí-los a mesmo diante daquela situação, se revestirem de sua identidade como discípulos de Cristo e resistirem àquelas práticas religiosas e culturais, aquelas que feriam a palavra de Deus. Então ele enfatizou, para que isso fosse possível, a importância da unidade da igreja, um compromisso ético e uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você ler o capítulo de número 4 da epístola, Paulo fala sobre a necessidade de vivermos
conforme a vocação para o qual fomos chamados. Paulo exorta os cristãos a se despojarem do velho homem. A ideia é que não dava para eles serem cristãos e continuarem vivendo com as práticas religiosas e culturais da cidade de Éfeso, que era tão forte, que estava frequentemente atacando a igreja de maneira bem sorrateira. Então Paulo chama aqueles cristãos a uma vida de santidade. No texto específico que vamos meditar nessa noite, que é o capítulo 4, no versículo 29, ele está inserido, esse verso, em um local do capítulo 4, onde Paulo traz algumas exortações práticas para a vida daqueles amados irmãos, algumas necessidades que eles precisavam atentar. Ele sabia que, diante daquele contexto, um ambiente onde as palavras poderiam facilmente ser usadas para destruir, era crucial que os cristãos usassem suas palavras para fortalecer, para cada vez mais contribuir com a comunidade ali inserida. Então, meus amados, assim como o pote rachado, da história que contei no início, que mesmo rachado, mas pôde regar aquelas flores, eu e você, nós somos chamados a usar o poder da palavra para restaurar. Somos chamados a usar o poder da palavra para edificar nossas vidas e a vida da comunidade a qual estamos inseridos. Ao longo desta mensagem, eu gostaria de trazer pelo menos 3 lições práticas, baseadas no texto de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 4, verso 29, que nos ajudarão a reiniciar o nosso relacionamento com Deus através do poder da palavra. Que possamos ser instruídos, que possamos ser edificados com a palavra do nosso Deus nessa noite. Diz assim o texto bíblico: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa nos auxiliar nesse instante, Deus, desse encontro de adoração. Que o Senhor possa fazer uso do teu Santo Espírito, que sem Ele nós somos incapazes de atentar para as tuas Escrituras. Que o Senhor, Deus, possa trazer lições que possam ser preciosas para as nossas vidas. E que o teu Espírito Santo de fato aplique cada uma delas em nosso coração, Deus, para o louvor do teu santo nome. Fala conosco, Deus, nessa noite. É assim, Deus, que eu te peço, em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. 3 motivos para reiniciar o nosso relacionamento com Deus através da palavra. O primeiro deles, por meio da edificação mútua. Precisamos usar a palavra para construir e fortalecer. As nossas palavras, elas devem ter esse objetivo. A palavra de Deus, de maneira muito clara no texto, nos chama para usar as palavras que saem dos nossos lábios com esse propósito: edificar os outros. Que as palavras dos nossos lábios, elas sejam usadas para promover crescimento espiritual e possam ser usadas para unidade dentro do corpo de Cristo. Ao escrever esse verso 29, o apóstolo Paulo aqui está nos exortando a falar palavras que sejam úteis. A ideia é termos um filtro, né?
e refletirmos antes de pronunciá-las. A pergunta é, para nós mesmos, elas são úteis? Elas ou são dispensáveis? Elas irão edificar aquele que ouve? Elas irão contribuir para a vida dele nesses dois propósitos, construir ou fortalecer a vida dessa pessoa? Isso significa, meus amados, que devemos usar a palavra de Deus, devemos usar as palavras que saem dos nossos lábios com o objetivo de encorajar, com o objetivo de instruir, com o objetivo de fortalecer aqueles que estão à nossa volta. E quando nós compartilhamos as Escrituras, é justamente isso que vai acontecer. Nós iremos ajudar a construir uma base sólida, uma fé sólida, conhecimento das Escrituras na vida dos outros. Então essa deve ser a finalidade das palavras dos nossos lábios. Trazer edificação, trazer instrução e trazer encorajamento para a vida das pessoas. Paulo, nesse mesmo capítulo, no verso 3, ele já vem exortando, como falei. Então Paulo chama a atenção justamente para essa ideia de que as nossas palavras, ela tem esse esforço. No verso 3 ele vai dizer o seguinte: esforcemo-nos para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Usar a palavra de Deus para edificar os outros e fortalecer os laços é o objetivo que nós temos como membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando todos na comunidade, ou se todos na comunidade cristã, buscarem comprometer-se no uso de suas palavras, com o objetivo de que elas sejam fundamentadas nas Escrituras, e elas têm o objetivo de fortalecer e edificar, isso vai trazer um crescimento coletivo na igreja do Senhor de maneira inevitável. A igreja se tornará um local de fé. A igreja tornará-se um local onde ela será nutrida, onde as pessoas serão encorajadas, onde as pessoas serão direcionadas a crescer na sua caminhada com Deus. Então é isso que Paulo nos ensina. Ele diz aí que não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Então essa é a finalidade, que palavras que possam fortalecer, palavras que possam construir para a vida daqueles que nos ouvem. Então, consequentemente, quando isso acontece, observe a segunda lição: conceder graça, usar a palavra para trazer graça e bênção para a vida do outro. O texto continua dizendo o seguinte: assim transmita graça àqueles que ouvem, aos que ouvem, Então esse é o segundo objetivo. Então a palavra de Deus, ela nos instrui a falar de maneira que nós concedamos graça para a vida das outras pessoas. E você pode se perguntar: como é que eu posso conceder graça para a vida daqueles que me ouvem? Que palavras são essas? O que é isso que Paulo fala que devemos refletir graça para a vida daqueles que estão nos ouvindo? Então nossas palavras, meus amados, elas precisam ser reflexo de amor. Para isso, as nossas palavras precisam ser reflexos de misericórdia, e as nossas palavras precisam ser reflexo de compaixão. Então, quando assim elas procedem, nós estamos transmitindo graça da parte de Deus para a vida daqueles que estão nos ouvindo. A palavra de Deus, as Escrituras, quando nós a lemos, vocês claramente percebem, como todos, que ela é cheia de promessas, de palavras de consolo. Então, há momentos de dificuldade que as outras pessoas estão enfrentando, então naquele momento você vai trazer esperança, naquele momento você vai trazer conforto àqueles que estão sofrendo ou passando por alguma situação. Você vai ser específico,
né? Você vai trabalhar conforme a necessidade daquelas pessoas. Então observe que você está sendo um instrumento de graça para a vida dela. Se ela está precisando de misericórdia, as suas palavras precisam ser aquela palavra que vai acolher, né? Geralmente na igreja nós temos a seguinte tendência: quando alguém cai, alguém falha, então é mais fácil a gente apontar a queda. Mas naturalmente aquele que cai, ele precisa, na verdade, muito mais do que ser apontado. Ele precisa de consolo, ele precisa de misericórdia, ele precisa de amor. Então você, ao fazer isso, você vai estar sendo um instrumento que está levando graça para a vida desta outra pessoa. O mesmo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele diz que o nosso Deus é justamente um Pai de misericórdia, um Deus de toda consolação. Então essa é a ideia de que nossas palavras possam trazer esse aconchego para a vida daqueles que estão precisando. E tem um detalhe, meus amados: quando nós usamos a palavra de Deus de maneira que concede graça, nós podemos ser instrumentos para transformar a vida daqueles que nos ouvem. A graça de Deus, meus amados, é a única coisa no mundo inteiro, não há outra, mas a única coisa que pode mudar corações. Então alguém pode ter um coração duro, alguém pode ter a mente voltada sempre para a prática contrária às Escrituras. A graça de Deus é o único instrumento de mudar corações. Não existe outro modo de corações serem transformados, e eu e você podemos ser instrumentos da graça de Deus para a vida de outras pessoas. Somente a graça de Deus é capaz de restaurar relacionamentos. Somente a graça de Deus e mais nenhuma outra coisa é capaz de trazer cura para corações feridos. Somente a graça do nosso Deus. Então nossas palavras, fundamentadas nas Escrituras, elas podem ser instrumento de graça para a vida das outras pessoas. Então Paulo nos chama a isso. Ele diz que nossas palavras, elas precisam ser colocadas de maneira que vise a edificação mútua, construir e fortalecer. As nossas palavras precisam trazer graça àqueles que nos ouvem, mas Paulo também diz uma coisa nesse verso importante, que as nossas palavras, por meio dela, elas precisam ser usadas no momento oportuno, de maneira certa. Como assim? Usar a palavra para atender a necessidade dos outros. Olha o que é que Paulo diz aí no texto. Ele diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Então isso aqui, meus amados, nós aprendemos que nós precisamos usar a palavra para atender a necessidade da outra pessoa. A palavra de Deus, ela nos ajuda, né? Cada vez mais que nós conhecemos das Escrituras, nós temos mais sabedoria e mais maturidade de entender a necessidade do outro. Quando alguém precisar de correção, precisamos ser um instrumento de Deus para falar uma palavra de correção. Mas quando alguém precisa ser encorajado, e naquele momento a necessidade é encorajamento, nós precisamos ser instrumento de Deus para ser esse canal de graça que vai trazer encorajamento. Então a palavra, ela precisa atender à necessidade do momento. Então, meus amados, para isso, nós somos chamados como igreja do Senhor a buscarmos termos um discernimento. Então, quando Paulo escreve esse capítulo 4, ele nos instrui a falar conforme a necessidade. Isso requer um cuidado espiritual para entender as necessidades das pessoas que estão à nossa volta para responder de maneira apropriada.
A palavra de Deus nos dá sabedoria para discernir os momentos, para saber o que falar. E às vezes, se nós não soubermos o que falar, é até melhor nos calarmos, mas é interessante que ao falarmos, que as palavras elas sejam úteis, verdadeiramente úteis, que ela sirva para aquele momento, para a vida da pessoa. Em momentos em que a necessidade, como já falei, é de correção, corrija. No momento em que a necessidade for você demonstrar o amor de Cristo para a vida daquela pessoa, seja misericordioso, compassivo com aquela pessoa. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda epístola, nos versos 16 e 17, ele nos lembra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Então a palavra de Deus ela serve para diversas áreas. A ideia é que nós precisamos ter a sabedoria de falar a palavra para o momento exato. Então, se aquele momento precisa de uma palavra específica, outra palavra, talvez ela possa ser inútil. Ao invés de contribuir, ela pode, na verdade, destruir. Ao invés de edificar, ela pode danificar. Então, Paulo nos chama até a sabedoria específica para a palavra certa. A palavra de Deus também nos capacita, ela nos chama, ela nos encoraja a sabermos fortalecer nos momentos oportunos. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 11, Paulo nos exorta a encorajarmos uns aos outros e edificarmos mutualmente. Mas observe que é tão difícil, encorajarmos. Na verdade, parece que é mais fácil nós desestimularmos, nós dificultarmos, mas encorajar nem sempre é uma tarefa fácil, encorajar as outras pessoas. Mas é para isso que Deus nos chama, ser aqueles encorajadores. Então precisamos usar a palavra de Deus de acordo com a necessidade daqueles que nos ouvem. Então, meus amados, essas 3 lições práticas que gostaria de trazer para os amados nesta noite. Que Deus nos dê a capacidade de refletir sobre as palavras que saem dos nossos lábios. E que nós possamos reiniciar o nosso modo de vida nesse sentido, buscando auxílio de Deus. Que as nossas palavras sirvam para construção ou fortalecimento. Se não for para isso, que elas nem sejam pronunciadas. Que as nossas palavras, elas transmitam graça para a vida daqueles que nos ouvem. Se não transmitir, que elas nem sejam pronunciadas. E que nós tenhamos discernimento para falar a necessidade específica daqueles que estão nos ouvindo. Lembra do pote rachado do início da história que contei no início? Cada um de nós tem a capacidade, meus amados, mesmo sendo homens e mulheres rachados, que de fato somos, imperfeitos. O perigo é quando alguém se acha muito perfeito, como aquele vaso que entregava todo o conteúdo. O grande perigo está aí, quando alguém se acha que ele é pleno, que ele tem condições, que ele é capaz. Esse é o pior. É daí que vem as piores atrocidades. É melhor sermos o pote rachado, que é o que de fato somos. Homens e mulheres cheios de pecados, cheios de falhas, cheios de limitações, mas mesmo assim, como aquele pote rachado, que somente do lado dele tinha aquelas belas flores, aquela beleza, porque apesar das suas fragilidades, ele conseguia usar aquilo ali e ser instrumento de bênção para aquele caminho. O caminho era florido, o caminho era belo, o caminho era bonito do lado daquele pote rachado. Então, mesmo sendo homens e mulheres falhos, pecadores, limitados, e que bom quando nós reconhecemos que somos os piores.
Nós temos a capacidade mesmo assim de trazer beleza para a vida das pessoas, com as nossas palavras. Mesmo sendo um pote rachado, nós temos a capacidade de ser canal de graça de Deus para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Mesmo que nos sintamos imperfeitos, mesmo que tenhamos a compreensão que somos inadequados, Deus pode usar nossas palavras para semear sementes de esperança, sementes de encorajamento, sementes de amor no coração daqueles que nos ouvem. O pote rachado, apesar das suas falhas, ele foi o único que pôde tornar aquele caminho belo e bonito. Somente do seu lado é que o caminho era belo, do outro não. Mesmo com sua falha, ele foi capaz de contribuir para que aquele caminho ficasse belo e florido. Da mesma forma, nossas palavras, quando usadas com sabedoria, quando nossas palavras são usadas com amor, elas podem ser usadas por Deus para transformar vidas. Elas podem ser usadas por Deus para transformar situações. E lembra que falei no início, nós vivemos um tempo onde as palavras, frequentemente, elas são usadas para ferir. Frequentemente é comum ouvirmos palavras que são pronunciadas com o intuito de destruir, seja no seu ambiente de trabalho, seja muitas vezes no meio de sua família, seja nos meios sociais, mesmo dentro da igreja do Senhor, palavras críticas, palavras de julgamento, palavras que trazem desânimo. Essa realidade, meus amados, elas nos desafia a refletir sobre como nós estamos usando as nossas palavras. Estamos edificando ou estamos destruindo? Estamos concedendo graça para a vida das pessoas ou estamos ferindo, causando dor? Estamos atendendo às necessidades dos outros ou estamos apenas focados nas nossas próprias necessidades? Paulo nos lembra aqui nesse texto que nossas palavras, elas têm um poder imenso. E cabe a nós uma reflexão. Ele nos chama a usar essa palavra para edificar, para conceder graça e para atender às necessidades dos outros. Quando nós fazemos isso, nós não apenas fortalecemos a igreja do Senhor, mas naturalmente, consequentemente, nós refletimos o amor e a compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra do carregador do vaso na história? Que quando o vaso envergonhado foi falar com ele, eu estou muito triste, porque essa minha rachadura me incapacita de trazer a carga toda, de cumprir o meu serviço. Mas o carregador, ele tinha já observado a rachadura. E ao invés de dispensar o vaso por conta da rachadura, ele na verdade foi inteligente, usou a rachadura e ali semeou semente, sabendo que aquela rachadura iria regar aquele caminho, ali se tornar um grande belo jardim, florido e bonito. Foi o que Cristo fez comigo e com você. Porque eu e você somos os vasos quebrados, nós somos vasos rachados, vasos que na verdade talvez não tenham nem condição de carregar 50% da carga, vasos que não servem de nada, vasos que mereciam ser encostados de um lado, que não tinham nenhum tipo de utilidade, mas ao invés de nos dispensar, Ele se entregou na cruz por nós, Ele ali sofreu, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, Ele foi traspassado, ali Ele derramou o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser transformados plenamente. Ele nos salvou, Ele nos regenerou, Ele cuidou de nós, apesar de sermos vasos rachados.
Deus não nos escolheu porque éramos como vaso inteiro, perfeito, que se vangloriava de cumprir tudo que a sua demanda. Esse tipo de vaso Deus não quer. Nem quer. Lembra lá do Evangelho, quando Jesus diz, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Na verdade, Cristo está dizendo que nem são existe, né? Loucura de quem acha que é perfeito. Loucura de quem acha que é perfeito. E são vasos como eu e você, quebrados, que não servem de nada, rachados. Mas mesmo assim, Deus nos ama e Deus usa nossas vidas para trazer beleza e graça para a vida das outras pessoas. Lembre-se, edificação, conceder graça e atender às necessidades. Essas são as maneiras de nós empregarmos sabiamente as palavras que saem dos nossos lábios. Que Deus nos capacite a reiniciar, ter um novo recomeço com Deus, de como devemos usar as palavras que saem dos nossos lábios. Oremos ao Senhor. Gostaria de convidar a música.